सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भित्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Sutassa pungsam suchirasamasya nanjo sasurirvirtatto tattad gunanu savanam mukundo padaravinda hideshu yesham. Sutassa pungsam suchirasamasya nanjo sasurirvirtatto tattad gunanu savanam mukundo padaravinda hideshu yesham. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que este mundo material é um lugar de testes dolorosos para nós. Aqui, diferentes eventualidades se manifestam diante de nós, diferentes tipos de problemas para nos testar, para testar a sua paciência, para testar quanto você está interessado em fazer Haribhajana. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que este mundo material é um local de dor e testes, um local doloroso onde podemos enfrentar diferentes problemas, eventualidades e tudo mais. Krishna quer nos testar, Bhagavan quer nos testar para ver quanto nós estamos interessados em fazer Haribhajana. Às vezes Prabhupada dizia, nós queremos que Krishna, que o Guru, que os Vaishnavas, ou melhor, nós queremos Krishna, o Guru, os Vaishnavas ou queremos Maya? O que nós queremos de verdade? Para nos testar se queremos Krishna ou não. Se queremos os pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, para testar isso, Krishna indiretamente manda diferentes testes, problemas, através de Maya, são criados ao seu redor, para que você possa se sentir sem ajuda. E somente então, você possa implorar pelo perdão de Krishna, ou pela ajuda dos Vaishnavas. Enquanto você reservar o seu poder e pensar, eu sou suficiente, eu vou fazer isso, eu tenho cultura, educação, tenho poder econômico, tudo isso eu tenho, eu penso. Então eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ajuda de ninguém. Até então, Krishna não vai estender sua mão até você. Até então, Krishna não vai estender sua mão até você. No Srimad Bhagavatam, o Senhor Supremo diz, no Srimad Bhagavatam, o próprio Krishna diz, que, na verdade, de fato, se eu amo alguém com todo o meu coração, gradualmente eu vou receber tudo o que está no seu coração para mim. Se eu amo alguém e quero abençoar tal pessoa, aos poucos eu vou absorver tudo o que essa pessoa tem. Não, Krishna, perdão. Krishna está dizendo, Maharaj está dizendo que Krishna vai tirar de nós todos os nossos poderes materiais, os nossos apegos. E quando tal pessoa é rejeitada pelos seus amigos, pelos seus companheiros, pelos seus familiares, pela esposa, quando todos o rejeitam, todos os seus parentes, porque ele está tentando ao máximo estabelecer a si mesmo. Às vezes, a pessoa está tentando com toda a força juntar dinheiro para ajudar a família, mas mesmo assim, no momento em que ele falha, ele se torna imprestável. E os parentes, aos poucos, o rejeitam. Nesse caso, se ele se sente desamparado, aí sim Krishna diz, eu posso mandar um mensageiro até ele. Ele pode fazer amizade com esse mensageiro dessa maneira. Ele pode se elevar, a sua consciência pode se elevar. Esse é o caminho, esse é o processo. Krishna quer nos trapacear com dinheiro, com posição, com muitos luxos ou confortos. Ele quer nos testar dessa maneira e nós não conseguimos perceber.
Nós não queremos perceber que Krishna está nos testando. Quanto nós estamos interessados em... Nós queremos os pés de lótus do Guru dos Vaishnavas ou não? Para testar isso, o Senhor manda diferentes posições negativas indiretamente ao nosso redor para nos testar. Uma alma condicionada para uma alma condicionada, ela precisa de um ideal. Se não existe um ideal diante da alma condicionada, isso é um exemplo vívido, é um exemplo vivo. Por exemplo, o exemplo de um devoto que está servindo 24 horas por dia o Senhor Supremo. Então, até que a alma condicionada não receba a ajuda de um devoto exaltado que serve 24 horas por dia o Senhor, essa alma condicionada, enquanto ela não vê um exemplo perfeito, ela não pode fazer um verdadeiro Haribhajana, é impossível. Ele pode tentar, a alma condicionada pode tentar, mas ela não consegue. Nós precisamos de um exemplo vivo, como um fogo aceso diante de nós, e seguindo a ele, nós conseguimos avançar. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. O Senhor infinito, Senhor de infinitas formas. A Krishna Das Goswami dá exemplos. Nós podemos tentar glorificar o Guru, os Vaishnavas e o Senhor Supremo. Mas quão longe nós poderemos ir sozinhos? Porque Ele é o infinito. O céu é infinito. O céu é um infinito. Um pássaro consegue voar no céu até um determinado limite. Como, por exemplo, os urubus, eles voam lá em cima. E as pombas, por exemplo, voam baixo, não voam tão alto. Então, nós podemos glorificar o Senhor Supremo, o Gurus Vaishnavas, até uma determinada altura, mas isso não significa que eles acabaram, que a glória deles terminou. A glória de Krishna é Ananta, infinita. Krishnadas Kaviraj Goswami diz, pela misericórdia de Madana Mohan, eu estou tentando, da melhor maneira, glorificar, mas quão longe, aonde eu posso ir? Existe um limite para as minhas glorificações. Porque além delas continuam infinitas glorificações e passatempos do Guru, de Bhagavan, dos Vaishnavas, estão do lado de lá. E se nós não conseguimos realizar isso, estamos diante de um problema. Todas as situações negativas ao nosso redor, nós temos que entender que tudo o que acontece é para o nosso bem. Krishna arranja isso, isso é bom. Ele, por exemplo, faz com que a gente perca alguma coisa, porque aquela coisa é ruim para a nossa vida. Prabhupada explica que isso não é aleatório, porque Krishna é aquele que distribui bênçãos, ele é Mangalmaya. Se você comer um doce, se você morder embaixo, do lado, em cima, o doce está lá. Krishna então é Mangalmaya. Ele não tem alguma coisa em cima e por baixo ele é ruim. Não. Ele é todo doce, todo bom. Ele faz tudo para o nosso bem absoluto, o que quer que ele faça. Prabhupada explica. Nós precisamos aceitar com contentamento qualquer situação que nós formos enfrentar. A gente não pode encontrar defeito nos gurus, nos Vaishnavas, em Bhagavan. Tudo que eles fazem é para o nosso bem. A alma condicionada não consegue ver assim tão longe. Então, como diz este mantra, está escrito originalmente desta maneira. Mahaprabhu perguntou para Sarvabhauma Bhattacharya: Sarvabhauma, por que você está mudando essa palavra? Está escrito originalmente Jiveto Muktipade. Sarvabhauma responde:
Prabhu, eu não posso mais mudar essa palavra, eu não posso mais pronunciar essa palavra. Porque quando eu pronuncio essa palavra, eu sinto dor. A minha vida se foi discutindo Advaita Mayavadismo. Eu estava latindo como um cachorro, como um chacal. A minha vida toda foi gasta dessa maneira. Eu tenho medo de pronunciar a palavra Brahman. Eu tenho medo de pronunciar a palavra Maya, Mukti, todas essas palavras ligadas ao Advaita Mayavadismo. Eu não quero pronunciá-las. Mas qual é o problema se você escrever assim, usar essas palavras gramaticalmente? Mukti está apoiada nos pés de lótus do Senhor Supremo. O que eu queria dizer com Mukti é Ele. Então você corrige essa questão, não tem problema. Seguindo a gramática. Ah, mas eu não consigo pronunciar isso. Você pode dizer que Mukti está nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e que era esse o seu significado. Mas eu não consigo. Ele responde, o Sarvabhauma Bhattacharya responde, eu não consigo pronunciar a palavra Mukti. Chega de pensar em liberação, eu quero pensar em serviço. Também é bom, porque de acordo com o Gaudiya Darshana, nós sabemos que isso é bom. Existem diferentes explicações para a palavra Mukti. As explicações dos Mayavadis, das outras Sampradayas, mas nós não estamos interessados em libertação, em liberação do ciclo material. Nós queremos explicar Mukti desta maneira. Quando uma alma condicionada se sente diretamente qual é a sua forma espiritual eterna, Krishnera Nityadas, um servo eterno de Krishna, isso é Mukti. Alcançar uma forma para servir o Senhor Supremo, essa é a conclusão final. Eu não quero outros significados. Hoje é o Avirbhava Titha do meu Guru Pada Padma, Shri Srila Sadananda Swami. O nome em si mesmo revela um mistério. Ele é Sada Ananda. Aquele que está situado em Ananda Eterna chama-se Sada Ananda. O nome dado por Prabhupada revela um mistério. O mistério que está nele, Sada Ananda. Ele flutua no oceano de Ananda, Ananta Ananda, prazer espiritual sem fim. E somente para ele, Prabhupada disse, diante de todos os devotos, Sadananda Prabhu, você e eu estivemos juntos por toda a eternidade. A sua relação comigo é eterna. Não é que você tenha vindo da Alemanha para me encontrar. Isso não é uma filosofia falsa. Não podemos pensar dessa maneira. Eu não penso assim. Porque uma árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Externamente, ele veio mais tarde. Sim. Primeiro ele se associou, ele conseguiu se associar com Prabhupada por aproximadamente 2 anos, por pouco tempo, quando ele chegou aqui. Ele chegou em 35, com Vana Goswami Maharaj, ele viajou para encontrar seu mestre espiritual eterno, Gurudeva Tatma. Essa era a sua visão. Com os olhos materiais, nós não podemos ver o Guru Pada Padma. Se você começa a calcular como o Guru deve ser, como ele deve parecer, como ele deve se vestir, você tem que ver o Guru com os seus olhos, com os olhos do coração aqui. Você tem que ver o seu Guru aí dentro. Estes olhos não são suficientes. As gopis de Vrindavana,
Reverências às Gopis, Brajadevikas, as deusas de Vrindavana. Elas sentem um êxtase absoluto. E dessa maneira elas põem uma culpa no Brahma. Eles dizem, ó Brahma, você é tolo, você está velho, você não tem cérebro, você nos criou. Mas você nos deu somente 2 olhos. Ok, mas 2 olhos até tudo bem, mas eles ficam piscando, como que a gente pode ver Krishna? E é por isso que esse lamento está descrito no Chaitanya Charitamrita. O Brahma é tolo. Ele não tem ideia de como criar. Somente 2 olhos nos foram dados. A gente precisaria de infinitos olhos, incontáveis olhos. Como nesse verso em Bengali. O Senhor Brahma não nos deu milhões de olhos. Mas nós precisaríamos de milhões de olhos, de verdade. Koti akshi nahi dilo sobe dilo dui tahate nimesh dilo Krishna ki dekhibo mui. How we can see Como nós podemos ver Krishna? Para ver Krishna nós precisamos de milhões de olhos. Milhões de olhos. Precisamos de milhões de olhos. Esse era o sentimento. Esse era o sentimento dentro do coração de Srila Sadananda Swami. Esse era o sentimento dentro do coração de Sadananda Swami. Algo impossível de se descrever. Esse tipo de sentimento, quem pode alcançar? Mesmo depois de fazer bhajana por centenas de milhões de anos, esse tipo de sentimento não é fácil de desenvolver. Eu posso dizer solenemente que ele tinha um sentimento direto de Krishna Seva. Sem esse tipo de sentimento, essas explicações do Tattva são impossíveis. Como no caso do Brahma, o Senhor Supremo deu conhecimento para o Senhor Brahma. E o que o Senhor Brahma viu? O que o Senhor Brahma viu? O que ele testemunhou em sua vida? Ele quis representar a sua visão no Brahma Samhita. O Brahma Samhita não é um livro normal. Ele é uma compilação dos sentimentos diretos no coração do Brahma. Lembre-se, o Brahma Samhita não é um livro. É por isso que Mahaprabhu disse, você tem que ler o Brahma Samhita. Ele é uma compilação dos sentimentos diretos no coração do Brahma, o que ele viu. Sentimentos diretos. Bilvamangal Thakur, por exemplo. O Krishna Karanamrita não é um livro tampouco. Krishna Karanamrita não é um livro, é um sentimento direto. Mahaprabhu disse, esse é um sentimento direto. Ele não recebeu informações. Existem outros escritos, não só o Chaitanya Charitamrita. E Mahaprabhu disse para Swarupa Gosai, esse poeta, esse Kavi, é como se ele estivesse vendo diretamente. É como se ele estivesse, esse poeta, estivesse observando diretamente e estivesse lambendo o sabor do Senhor Supremo. Isso não é um livro. Isso é um sentimento direto. Então, esse era o sentimento que nós podemos encontrar no coração de Srila Sadananda Swami. Um devoto pode ser conhecido pelo sentimento que ele tem no coração. Nós não estamos interessados para ouvir filosofias, nós não temos tempo para ouvir isso. Considerações.
Um sadhu cannot be measured não pode ser by mensurado his material pela sua education, educação material, bodily, pelo seu corpo, stoutness, se ele é everything. saudável, se ele é alto, nada disso. According to De acordo the limit com o that limite absolute truth is there, em que a verdade absoluta se manifesta, you are approaching towards você that se absolute aproxima truth. da verdade You are absoluta. going to approach, Você está se you are going to aproximando approach towards that da absolute verdade truth, absoluta, okay? ok? How far you are approaching? Por quanto tempo? How Há far quanto you are tempo você tem se approaching according to aproximado? that? De A acordo sadhu com can- isso, o sadhu pode ser mensurado. Quão próximo ele Param está da verdade sattvastu. absoluta. Param There. Sattvastu. And how far you are approaching Quão towards, longe ou quão perto você you are in the está, proximity of that se absolute você está truth or not? próximo da verdade absoluta ou não. Who is going to reach? Aquele que vai alcançar qual ponto According é um to that, sadhu. De acordo com isso, this word we can nós podemos usar a palavra sadhu. we can understand. Nós podemos tentar entender, não antes de compreender esse ponto. In Bhagavad Gita No Mahapurana, Bhagavad Gita Mahapurana, Chatusloki Bhagavat, os 4 versos principais Chatusloki do Bhagavat, last Bhagavatam, sloka it is written. no último verso, o último deles diz: Etavadeva jigyasam tattva jigyasvanatanaha annai vyatirikabhyam jatsa sarvudu sarvada. Etavadeva jigyasam tattva jigyasvanatmanaha annai vyatirikabhyam jatsa sarvudu sarvada. Etat matam samatishto paramena samadhina bhavan kalpa vikalpesu no vimujhati karishit. Bhagavan speaking, Krishna diz: one has to alguém tem que develop this kind of self-inquiry. desenvolver esse tipo de auto-questionamento. If you are not developing Se você não your desenvolve self-inquiry mood, um auto-questionamento, você não consegue fazer why not bhajana. doing some tilak, Você pode mala, passar tilaka, chanting, pôr a it's all mala, like drama. tudo isso vai ser cantar, recitar os santos nomes, tudo isso será como No bhajan. um drama, um teatro. Se você não se Try to autoanalisar, realize não your tem own bhajana. position in which you are put Tente into se at present. observar tente observar a Kick posição em out que your você false foi ego. colocado nesse momento presente e jogue fora o seu falso ego. Different kind of passion can Diferentes develop tipos de in your paixão life. podem se desenvolver Kick na sua out. vida. Você deve chutá-las para Haribhajan longe, is practical porque o thing. Haribhajan é algo prático. It's not E allegory. não é uma alegoria. Haribhajan is O most Haribhajan é practical algo thing. prático. Nothing so practical Não like existe nada tão prático quanto isso, quanto este Haribhajana. that was felt by Srila Sadananda. Isso foi sentido por Srila Sadananda Swami. Direct feeling. É um sentimento direto So, do seu coração. until and unless Então, one até que Jivatma uma not Jivatma developing não self-inquiry desenvolve inside heart, autoanálise dentro do seu próprio coração, till then we cannot say até então, we can do ele bhajan. não podemos dizer que ele possa fazer bhajana. Because bhajan, when you Porque can o bhajana, do, quando when you você can pode feel fazer, helpless. quando você se sente desamparado, All surrounding situation, quando tudo you ao are seu not redor getting não lhe satisfaction. der nenhum tipo de satisfação. Three kind of, problems come 3 in tipos de your life. problemas podem se manifestar na sua vida. Always, any bonded soul. Para qualquer tipo de Advatik, Adibhautik, alma condicionada, Adivyogi. Advatik, adva- you don't know the reason you are not feeling adibáutica, advaitica, Always advática You e need adidaivika. something, but we cannot know what I need. Adidaimica, Money or material love daivika. or what you O need. que você precisa? Dinheiro, posição material. You cannot understand Você não yourself what you pode need. saber, você nem sabe o que você The day precisa. you can understand O what dia you que você need, souber o que você precisa, that can be given. você vai receber aquilo. Mas você não sabe o que você precisa. Bonded soul, A alma what? condicionada, o que ela quer? A bonded Uma soul, alma what is the condicionada, demand? o que ela precisa? Demand is endless. Ela precisa de milhões de coisas, ela quer Demand is infinitas endless. coisas. You can go Ela vai ter on sempre fulfilling the infinitas demands. demandas, você nunca vai You conseguir can preenchê-las go on fulfilling the todas. demands of your, Você poderia you know, tentar preencher todos os seus desejos, o desejo da sua alma but in condicionada, infinite- mas nem em infinite todo o you infinito cannot você come to conseguiria any point. chegar no final disso. Saturation point Um you ponto de cannot saturação não ocorre, find, but you can find saturation with your mas você pode achar a saturação com os They're always Vaishnavas saturated. puros. Eles estão sempre saturados e how and plenos. why, what Como kind e of quando, property que tipo they de have. propriedade eles têm, No eles não dissatisfaction. têm satisfação. Always some kind of Eles estão enjoyment sempre tentando desfrutar. inside.
dentro do coração. Não, eles estão sempre desfrutando de Ananda no coração. Se você não tem Ananda no coração, você não pode condividir Ananda com os outros. Por quê? Quando as pessoas estão diante do Guru dos Vaishnavas, se não fizeram a Vaishnava parada antes, quero dizer, qualquer alma condicionada que vai diante de um Vaishnava puro, eles sentem Ananda. Eles não sabem por quê, nós não sabemos por quê. Eles não sabem dizer por quê. Diante de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, muitas almas choravam. Minha filha se foi, meu pai se foi. Todos choravam. Quando prestavam reverências, olhavam para ele, viam ele sorrir e tudo eles esqueciam. Todos os problemas. Isso é um milagre. É como uma magia maravilhosa que os Vaishnavas têm. Srila Rupa Goswami Pada queria explicar no seu Bhakti Rasamrita Sindhu que o Senhor Supremo, que o Guru dos Vaishnavas pode nos dar Ananda, pode distribuir Ananda. Eles têm esse tipo de poder. Eles podem distribuir Ananda, a Prakrita Ananda, prazer espiritual. Mesmo que você não esteja fazendo bhajana, mas você já está sentindo alguma coisa. Que prazer é esse, que sabor é esse? Você não sabe dizer. Todas as jivatmas, dessa maneira, a autoanálise vem. Caso contrário, a alma condicionada está fazendo teatro. No caso dos passatempos de Sadananda Swami, nós temos muita sorte por nos associarmos com ele através dos seus livros, dos seus escritos, das suas aulas. Eu sou desafortunado porque eu não tinha nascido quando ele estava aqui. Em 1908, ele nasceu. Depois ele se formou. Ele fez um doutorado em religião comparada. O pai dele era um oficial de alta classe. E a mãe também era de alta classe. Era uma família super. Uma família muito elevada. E nela ele nasceu. Depois disso, ele teve uma ótima educação, um colégio, uma graduação, pós-graduação. Ele estudou, ele fez essa tese em religiões comparadas. Ele estava muito interessado nesse assunto. Ele falava 8 até 10 línguas. Ele conhecia chinês, até chinês, alemão, inglês. Ele conseguia falar 8 línguas. Que milagre! Nós não conseguimos aprender 2 ou 3. Ele estava muito interessado no conhecimento transcendental. Muitas perguntas, incontáveis perguntas se manifestaram no seu coração. Mas antes de encontrar Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não encontrava ninguém que pudesse dar as respostas. Ele tentou com o budismo, com o cristianismo, ele procurou em todos os lugares onde ele poderia encontrar a resposta. Você precisa de uma resposta, não? Se você coloca uma pergunta diante de mim, se eu não posso satisfazer você ao lhe dar uma resposta perfeita, então qual seria meu valor, a minha utilidade? Qual seria a minha utilidade? Ele queria perguntar aqui e ali e ninguém podia responder. Mesmo na Sampradaya dos muçulmanos, como as crianças de hoje em dia fazem perguntas diante dos mestres, dos imãs, que são responsáveis por aquela mesquita, mas eles não podem dar respostas. Eles querem respostas científicas, você deve fazer assim. Mas os jovens perguntam por quê? E os jovens não sabem responder, os sábios não sabem responder. Dessa mesma maneira, ele fazia perguntas, mas ninguém respondia para ele. Ele estava pronto para viajar para o Japão. Mas, por fortuna,
Ele se associou, ele encontrou Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj na Alemanha. Então, naquela época ele começou a fazer perguntas. Depois ele procurou o que fazer, o que não fazer. Depois ele se associou com Vana Goswami Maharaj, com Bhakti Hridoy Vana Goswami Maharaj. Então, quando ele tinha que chegar no Japão. No meio tempo ele recebeu esse livro chamado Shri Krishna Chaitanya, de Nishikanta Sanyal, escrito por esse professor Nishikanta Sanyal, que era um discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Então, Prabhupada disse ele disse, Nishi Babu, esse grande estudioso, você fez algo maravilhoso, que custaria bilhões um imenso esforço. Esse livro, de alguma maneira, Prabhupada recebeu. Não, Sadananda Swami, depois de ler 2 ou 3 páginas, falou, meu problema foi resolvido. Ele não precisou ler o livro inteiro, não só na introdução. Ele leu 2, 3 páginas e falou, agora meus problemas foram resolvidos, pensou Sadananda Swami. E ele começou a ler como um homem sedento, que não bebesse água a vida inteira. Ele bebeu todo aquele conteúdo e todos os problemas dele se foram. Agora eu entendi qual é o objetivo da minha vida. Agora eu descobri. Não preciso me preocupar mais, eu encontrei, ele pensou. Qual era o objetivo da minha vida? Isso é aquilo que eu estou procurando. Depois disso ele pediu para Vana Goswami Maharaj. Mas Bhakti Hridoy Vana Goswami Maharaj mandou uma mensagem para Prabhupada e Prabhupada respondeu, deixe que esse aspirante devoto fique com você fazendo satsanga. Leve ele com você, viaje com ele. Sadananda Swami, ele ajudou o Srila Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj a traduzir o Gita. Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj fez uma versão do Gita em inglês. Sadananda Swami foi o instrumento principal. Esse tipo de personalidade, se você procurar no mundo inteiro, você não vai encontrar. Essas personalidades vêm de Goloka, não vêm da Alemanha. Ele não veio da Alemanha, ele veio de Goloka Vrindavana. Eu acredito que ele veio da plataforma transcendental. Como é possível? Quando Vana Goswami Maharaj levou ele para diferentes lugares, para que ele acompanhasse sua pregação, ele ajudou muito. E o caráter dele era muito perfeito. Esse tipo de caráter nos países estrangeiros a gente não acha. Se você olha no rosto de Sadananda Swami, você pode ver. Inocência é inimaginável. A sua aparência em si prova uma inocência, um caráter divino, uma personalidade divina. Ele queria vir para a Índia, porque antes de vir para a Índia, a sua mente e seu coração já estavam correndo na direção da Índia. O corpo ainda não tinha ido, mas a mente e o coração tinham tentado vir, já abraçar os pés de lótus de Prabhupada. Em 1935 ele começou essa viagem. E quando ele estava muito interessado em cantar os santos nomes, Prabhupada disse, eu vou mandar uma japamala para o Vana Maharaj, você pode dar Harinama para ele. Era muito longe a distância. Eu vou mandar pelo correio uma japamala, mas é muito importante que ele ouça o Harinama. Por favor, você dê Harinama para ele. Eu estou dando essa ordem a você. Então ele recebeu o Harinama e recebeu uma mala de Prabhupada, recebeu o Harinama de Bhakti Hridoy Vana Goswami Maharaj. Começou a cantar os santos nomes, conectado com Prabhupada. E ele era um grande erudito, um grande acadêmico.
E o Guru Padapadma escreveu isso num comentário. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele disse, eu tinha um irmão espiritual que era extremamente culto, extremamente culto. Ele começava a ficar de noite e de dia de pé, traduzindo. Nós temos que aprender dele, nós temos que segui-lo. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse isso. De Sadananda Swami. Vocês podem imaginar? Isso sim é um devoto, sem inveja nenhuma. Você pode procurar o coração do Guru dos Vaishnavas, testá-los de qualquer maneira, eles não querem desfrutar de nada. Eles não querem desfrutar de nada. Porque o desejo de desfrute é a única coisa que vai levar até Kapat Bhav. Sem desejo de desfrute, o seu coração fica aberto. Você não pensa em trapacear nada, em instrumentalizar o conhecimento. Então, esse é um ideal, noite e dia. Impossível. Impossível. Ele começou a ler o Chaitanya Charitamrita como um louco. Uma vez ele foi ler o Chaitanya Bhagavatam. Alguém fazia pergunta se ele sabia a resposta. Nós temos certeza que ele vinha de Goloka Vrindavan, Goloka Dhamma. Quando ele chegou diante de Prabhupada, Prabhupada foi forçado a lhe dar misericórdia por observar o seu comportamento, o seu coração cheio de amor. Depois disso, Sadananda Swamiji começou a chorar. Se eu pudesse ter nascido na Índia, eu sou uma pessoa que não tem casta nenhuma, eu sou um ocidental. Poderia ter aprendido tantas coisas aqui. Prabhupada disse, não fale dessa maneira. Você teve sorte que você veio diretamente até mim antes de aprender todas as tolices que são ensinadas hoje em dia em nome do hinduísmo. Caso contrário, eu não conseguiria limpar você nem em 20 nem em 30 anos, tudo que você teria acumulado se você tivesse nascido aqui sem conhecimento verdadeiro. Você teria aprendido somente porcarias. E teria sido mais difícil para mim limpar o que você tivesse aprendido. Porque trata-se de Bhagavad Dharma, não é uma aula universitária. Agora você tem que aprender de Deus diretamente. Não se arrependa. Não tente se lamentar de ter nascido no Ocidente. Você é muito afortunado por chegar aqui em primeira mão. Eu disse isso muitas vezes para jovens devotos. Se você vier para mim desde a infância, você foi por aquela sociedade, você desenvolveu alguma complicação. Depois você veio. Se eu pudesse ter recebido você logo desde o começo, teria sido melhor para você. Sem que você tivesse se contaminado em outras instituições. Você se contaminou lá e agora você veio. O seu coração é tão limpo, tão bom, eu posso realizá-lo. Mas se você entra em contato com contaminações, eu não sei como é o arranjo do Senhor Supremo, mas se você tivesse vindo diretamente até mim, então Prabhupada diz, não tente se lamentar dessa maneira. Agora, nós podemos aprender do Senhor Supremo, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Charitamrita é o próprio Mahaprabhu. Você tem que aprender dele. Não se lamente. E qualquer grau de universidade, de diploma, medalha de ouro, troféu que você tenha recebido, rasgue isso, corte em pedaços, descarte e jogue dentro do mar. E volte, fresco. Não posso permitir que você venha diante de mim com todos esses diplomas. Isso tudo é inútil. Jogue, rasgue tudo isso. Agora você pode começar de novo.
Essa foi a ordem de Srila Prabhupada para ele. Você pode estudar tudo e traduzir tudo. Este foi o seva que Prabhupada pessoalmente deu para ele. E ele disse, Gurudeva, Prabhupada me deu esse seva de tradução. Vocês podem imaginar, Prabhupada estava lá por alguma razão, em Tripura, uma cidade da Índia, chamada Tripura. Prabhupada estava lá por algum período, ele ficou lá. Porque Prabhupada recebeu a responsabilidade de ensinar os filhos do rei de Tripura. Prabhupada foi apontado como o tutor privado deles. Então lá, Prabhupada teve a oportunidade de entrar numa biblioteca, que era uma biblioteca muito, muito rara e exclusiva, muito rica. E Prabhupada em pouco tempo leu todos os livros. Como um milagre. Se eu der um livro para você, você fala, o que está escrito? Eu esqueci. Você não pode se lembrar? Porque sua mente está ausente. Você encontra comigo, você escuta o que eu estou falando, a sua mente está em outro lugar. Então como é que você pode se lembrar? Os Gurus Vaishnavas, se a mente dele estiver com você, eles estão com você. Se a sua mente estiver com eles, você está com eles. Eu amo meu Guru Maharaj. Meu Guru está comigo o tempo todo. Isso não é aplicável em nenhum lugar. Existem algumas específicas circunstâncias em que isso pode acontecer. Similarmente, Sadananda Swami, na missão da Gaudiya, outros devotos olhavam para ele, não podiam entender a sua dignidade. Sadananda Swami nunca quis encontrar devotos com defeitos em nenhum devoto. Mas por que ele veio mais tarde? Como ele poderia... E eles tinham inveja dele, diziam, nossa, nós estamos há muito tempo na Gaudiya Mata e ele já recebeu todas essas honras de Prabhupada. Então eles olhavam de cima para baixo para ele. Eles nunca fez seva, eles diziam. Ele fez o seva principal, seu tolo. Você acha que ele não fez seva? Com pouco tempo, ele começou a escrever artigos para o harmonista. Prabhupada costumava ler as cartas. E ele olhava para as cartas assim, surpreso. Como é possível? Abraçar todo o Gaudiya, o oceano do conhecimento, o oceano do Shastra. Como que um homem pode digerir isso em menos de 2 anos? Veja, Prabhupada dizia. Olhe para ele. Em pouquíssimo tempo, ele está falando de maneira fluente sobre o Shastra, sem erros. Como é possível? Dessa maneira, ele recebeu misericórdia 100%, 100%, do Prabhupada original. Prabhupada o amava muito, você não pode imaginar. Essa foi a razão pela qual alguns assim chamados devotos tinham ciúme dele, inveja dele. Eles queriam perturbá-lo. Finalmente, ele escreveu um artigo sobre o interesse da sociedade e o interesse do templo. Um artigo incrível, comparando o interesse de uma instituição e um verdadeiro interesse de um verdadeiro templo. Se eu estou interessado em proteger a dignidade dos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que vem até mim pelo canal apropriado de Bhaktivinoda Thakur, de Prabhupada, o que eu poderei dar? Eu vou dar valor para a sociedade ou valor para esse ensinamento? Isso é muito mais importante. Agora existe uma questão de sobrevivência, como você vai sobreviver no mundo inteiro. As pessoas estão numa tendência negativa, eles querem jogar Prabhupada, Bhaktisiddhanta e seus ensinamentos originais, eles querem descartá-lo.
mas Sadananda Swami não. Up to Então, 1962 até or 1962 e 61, ele ficou na Índia. Mas But he was in great ele teve trouble. problemas. Why I Por started que eu with this comecei point? com esse ponto? Countless Incontáveis problems. problemas se manifestaram ao redor dele. Countless Incontáveis problems. problemas. Countless Incontáveis problems problemas come vieram to create some para criar depression, alguma depressão, to throw him para in the jogá-lo no ocean of oceano helplessness. do desespero, mas ele nunca Thinking pensou Prabhupada. dessa maneira. Ele pensava, Prabhupada está cuidando de tudo. After that, Então, depois disso, Prabhupada Prabhupada se gone foi very em pouco short time, tempo, 1 year, some 1 ano e months. poucos meses. How Como é possible possível to take the heart of Prabhupada so absorver quickly? tudo que estava no coração de Prabhupada em tão pouco Prabhupada tempo? is Prabhupada right. tinha razão. Sadananda Sadananda Prabhu, Prabhu, you você and e me eu have been estivemos throughout juntos por toda a eternity. eternidade. Nobody can Ninguém break pode quebrar a relationship relação entre eu e between você. you and me. That should be the Essa deve ser a relationship or relação do disciple discípulo with com o Guru Prabhupada. Padma, com o Guru dos Pés de Lótus. That kind of É esse tipo de relação que relationship deve should estar be lá there to para get receber Krishna very Krishna muito easily. facilmente. When Quando o Gurudev Guru going to vai catch pegar and você he e going você to pega o catch. Guru, os dois se abraçam, Nobody knows ninguém what sabe kind of full que relationship tipo going de to be amor pode ser exchanged. trocado How? entre um e outro. Whereas we are for long time. Within very Em short period pouquíssimo of time. tempo. Only Somente o Guru Padma can Padma pode realize, realizar. and he can E ele realize pode what kind of realizar kripa que tipo is de giving, misericórdia o Guru deu. and E o Guru pode Gurudev realizar can que tipo understand de what amor kind of está no love is coração there dele. inside his heart for me. No Nenhuma outsider pessoa can de fora calculate. pode calcular isso. No Nenhuma outra outsider pessoa can pode calculate. enxergar Nobody isso. can have Ninguém consegue entry entrar into nesse this ponto. matter. It's most É algo confidential. confidencial. As Outside pessoas people de can fora give podem slogan, oh, pronunciar he's nice frases. devotee. Ah, meu Guru é um grande devoto. He is the Ele é main o servant principal of Guru servo do Guru Padma. Padma. Everybody can Todo give mundo God dê and worship on the guirlanda street. Whereas the para main tal sevak is there. Sevaka. Nobody knows. Mas quando talvez o Sevaka principal Nobody estava knows num lado, num canto, where ninguém Kripa sabe aonde goes. a misericórdia vai. Everybody going to Todo mundo vai wash lavar your os pés de lótus, às vezes do discípulo He was errado, cheated by Guru que foi Padma. trapaceado pelo Guru He was cheated. Padma. He was cheated by Guru Padma. He wanted to Ele give some queria post, algum lugar, you alguma know, posição, position, dinheiro, money, e o everything. Guru deu, Go, pegue, go, go, pegue. go, go. Garbage. Are, you Você want quer to take lixo? garbage, na? Toma. Garbage, you take. Você quer Garbage, you wanted lixo? to get garbage. Então But toma. Srila Sadananda O Srila Swami Sadananda was Swami given recebeu the o tesouro actual real. treasure. How I can pass Como eu this posso kind of dizer remark? isso? I would Eu vou request pedir you para vocês go que through leiam qualquer any um dos writings of escritos de Sadananda. Sadananda Swami. It's not the question of, you know, Não é uma questão flattery. de You go through any writing, any lisonjeá-lo. one writing you take up. Pegue qualquer um dos seus escritos e You leia. read. From Em each cada and parte, every você word pode you can find some ver que light existe in it. uma luz sendo transmitida, Each and every word. emitindo daquelas palavras, de cada uma daquelas There, some palavras. light emanating. You go Vá, through this writing. vá ver o que ele escreveu. É algo exclusivo. Só pode ser possível quando o Prabhupada está sentado dentro do coração de alguém. Aí sim torna-se possível. O Prabhupada estava sentado no coração dele, quando a Prakrita Sarasvati se senta no meu coração. Então, somente então, eu posso falar dessa maneira. Caso contrário, é impossível. Através do meu poder pessoal, eu não sou capaz de memorizar, aí eu vou falar isso, depois eu vou falar aquilo. Quando que a pessoa consegue? O Vaishnava puro vai ter tempo para fazer isso. Eu não me preparo para dar aulas, porque eu não estou dando aulas. Eu não vou memorizar algum perfil para falar de alguém ou para falar para dar uma aula na frente dos outros. Eu quero depender de Prabhupada e de Sadananda Swami, do Guru Padma. Eles podem se sentar dentro do meu coração e dizer, fale, fale, fale. Continue falando. That's why Bhaktivinoda Thakur wrote in one kirtan. É por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu num kirtana. Gauranga Mahaprabhu speaking to Gauranga Mahaprabhu. Piyaya prem matto kori Gauranga more Mahaprabhu, suno nijo guna falando gana. com Gauranga Mahaprabhu. You allow me to drink the nectar of your love. I can drink.
Permita que eu beba o néctar do seu amor. Eu posso beber, e por ter bebido demais desse néctar, eu me intoxiquei, e eu posso sentar agora na Vyasasana e falar sem parar. Esse tipo de coisa disse Bhaktivinoda Thakur nestes versos. As mesmas coisas que Raya Ramananda Mahasaya disse. Mahaprabhu disse, Roy, eu tenho muita sorte. A razão pela qual eu vim até Vidyanagar para encontrar você alcançou o sucesso. A minha missão foi um sucesso. Eu vim ouvir o tattva que você queria me dizer. E Raya Ramananda riu. Ah, sim, Senhor. Você está certo. Você está falando dentro do meu coração e você está ouvindo fora de mim. Você é muito inteligente, hein? Você está falando dentro de mim, está sentado na minha frente e me trapaceia dessa maneira. É você quem está falando, não sou eu. Ó Senhor, que jogo é esse? Então, quando Prabhupada se foi, a escuridão se manifestou aparentemente no horizonte deste mundo material. Depois disso, Srila Sadananda Swami estava muito triste. Ele não conseguia esperar que assim tão rapidamente o Guru fosse embora. E houve um arranjo feito por Yogamaya. As pessoas externas interpretaram mal isso. Mas Prabhupada muitas vezes disse, Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj também disse, para ver algo positivo ou negativo. Ver que algo aparentemente negativo é positivo é o Vaikuntha Darshana. É o Goloka Darshana. Por que o seu Darshana está tão contaminado? Por que você não aceita positivamente o que acontece na sua vida? Você tem que aceitar o que é positivo e aceitar o que é negativo. Se você acha que o que é negativo, você não consegue entender. Antes de fazer alguma coisa, você já estará derrotado se você pensar dessa maneira. Você não tem força moral. Como eu posso fazer isso? Então significa que você já está derrotado. Como eu expliquei sobre Srila Shanta Goswami Maharaj. Prabhu, você pode ir até Dhaka? Sim, eu vou. Ele era um menino e disse, sim, eu vou. Não, eu não posso. Como é que eu vou fazer? Não, eles nunca respondem assim. Quando a gente recebe o seva, a gente tem que responder com entusiasmo. Deixe que eles ataquem, deixe que eles falem. É a responsabilidade de Nityananda Prabhu. Eu quis dar misericórdia para ele, ou quis servi-lo totalmente. Não tenho interesses pessoais. Deixe que Nityananda Prabhu se ocupe disso, de como controlar tais pessoas. Eu, porém, não vou parar de falar da verdade absoluta até o último respiro da minha vida. Essa é a resolução de um sadhu verdadeiro. Isso deveria ser absorvido. Então, depois que Prabhupada se foi, ele ficou um pouco... ele rejeitou o que estava acontecendo, ele ficou um pouco desgostoso, muito desgostoso. Aí ele começou a viajar de Badri Narayana até Rameshvara, o templo de Rameshvara. Ele foi por muitos caminhos caminhando como um mendigo. Eu ouvi que ele tomou sannyasi. Mas se ele não tomou sannyasi, ele é um sannyasi eterno. Eu não estou preocupado se ele tomou o sannyasi ou não. Parece que sim. Parece que eu não sei o seu nome de sannyasi. E ele depois evitou essas tolices, essas brigas entre as sangas. Então, nesse caminho dessa sua peregrinação, ele dava Harikatha em diferentes escolas e colégios na Índia. Ele foi uma figura famosa. Ele dava aulas para os pós-graduados, costumava falar. Que aulas lindas!
quão atraentes elas eram. Ele distribuía este Amrita, essa néctar que ele recebeu do Guru Pada Padma de Prabhupada. Ele viajou junto com Vana Goswami Maharaj para diferentes lugares, diferentes países. E também ele era um grande palestrante. Ele recebia convites da Suíça, de diferentes lugares, e ele ia dar aulas continuamente, sem parar. Se você fosse olhar dentro do seu coração, você enlouqueceria. Como é possível que alguém escreva dessa maneira? Ele não é um escritor. De alguma maneira ele recebeu um discípulo, ele tomou Harinama de Vana Goswami Maharaj, mas finalmente ele começou a seguir. O Vamana Das era o nome de um discípulo dele. Sim. E o que Sadananda Swami escrevia, ditava, ele dava para esse Vamana Das, para que ele arrumasse, para que ele fizesse uma revisão. Ele era um ótimo escritor. E muitos devotos exaltados perguntaram, Swamiji, por que você não escreve pessoalmente? Por que você dá para Vamana Das, seu discípulo? Sadananda Swami sorria. As minhas escritas, as pessoas não entendem. As pessoas não conseguem entender o que eu escrevo. Ele ria e dizia isso. As pessoas comuns não conseguem entender, é melhor que ele faça uma revisão e que o nome e a fama não venham até mim. É melhor para mim assim. Todos os ingredientes ele dava para esse seu discípulo que escrevia, arrumava o livro. Através dele ele publicava. Pouquíssimas pessoas, somente os devotos exaltados que estudaram com Vana Goswami Maharaj podem entender a linguagem dele. As pessoas de fora não conseguiam. O que ele está querendo dizer? Ele costumava escrever assim. E ele viajou depois que Prabhupada se foi com Vana Goswami Maharaj para diferentes lugares para pregar. A sua pregação era tão elevada, de classe tão alta, não era algo barato. Não era uma conversa qualquer, era a verdadeira pregação. Ele ia de um lugar para o outro. E finalmente, em diferentes locais, ele tinha até publicado um livro chamado Shri Krishna Chaitanya, em alemão. Noite e dia, ele escrevia com uma caneta coisas sem parar. Volumes e volumes de livros foram compilados por eles por pouquíssimo tempo. Ele nem queria beber água, não queria comer prachada. Ele escrevia sem parar, sem parar. Não tinha apoio financeiro. Até para o tratamento médico ele não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. O problema principal era que quando a Segunda Grande Guerra Mundial começou, naquela época ele estava na Índia. E naquela época a Índia era governada pelos britânicos e ele era alemão, então eles prenderam ele. Ele era um grande sábio, mas eles não sabiam, não conseguiam, achavam que ele podia ser um espião. Colocaram ele praticamente numa cadeia. Ele não recebia praçada direito, mas mesmo assim ele continuou cantando os santos nomes dentro da cadeia, dentro desse campo de concentração que ele ficou na Índia. A sua etiqueta é inédita. Mesmo um brahmana de alta classe, na nossa sociedade védica, não pode ser comparado. Ao observar a perfeição com a qual ele se comportava, seu Harinama, seu Puja, um senhor britânico, um guarda, ficou com ciúmes e deu um chute. Estava cantando japa e ele deu um chute no estômago de Sadananda Swami com uma bota.
Ele quase morreu. E daquele momento em diante, ele desenvolveu problemas intestinais. E esse demônio, porque esse demônio, por inveja espiritual, por ciúmes, chutou ele. Ele não tinha feito nada. Depois de ter sido chutado, ele quase morreu. Foi levado a um hospital. Mas naquela época, o tratamento médico não era muito avançado. Dessa maneira, ele desenvolveu um poder ininterrupto. Ele estava completamente estabelecido no verso Trinadapi, como Prabhupada, como meu Guru Maharaj, estavam completamente estabelecidos no verso Trinadapi Sunichanai. Noite e dia ele costumava traduzir as coisas. Depois, antes de deixar o corpo, eu quero traduzir o máximo possível, ele disse. Até 1961, 62, ele recebeu nacionalidade indiana aqui, ao ficar aqui até essa época, por conta do seu caráter maravilhoso. Ele não era um homem mau. Dessa maneira, ele continuou agindo assim. E muitas vezes, ele manifestou uma dor muito grande. Ele não esperava que Prabhupada fosse deixar seu corpo tão rapidamente. Mas mesmo assim, ele pôde realizar que Prabhupada estava com ele o tempo todo. Ele precisava de um tratamento, mas não tinha dinheiro. Ele não tinha um tostão. Que devoto exaltado. Krishna não dava dinheiro para ele para nos ensinar. Então, finalmente, uma fundação foi estabelecida. Sadananda Swami Help Fund. Uma fundação com o nome dele. Naquela época, era difícil encontrar doações. Aqui na Índia, os centavos valiam muito. Então, por conta dessa fundação, o tratamento dele foi arranjado, mas o resultado não foi o que esperavam. Não foi tão bom. Então, como poderia fazer? Como é que ele iria voltar para a Europa? E através dessa fundação as pessoas ajudaram. Ele era uma personalidade gigantesca. É algo raríssimo alguém assim. Eu posso dizer isso sentado no Vyasasana, que ele é um tesouro na nossa Gaudiya Mata. Na nossa Gaudiya Mata ele era um tesouro. Eu nunca o vi, mas mesmo assim eu o vi. Você pode me perguntar, você o viu pessoalmente? Não, mas eu o vi através dos seus escritos. Não com os meus olhos. Esse tipo de devoto assim grandioso e exaltado, o seu trabalho, tudo é como um tesouro. A nossa inteira Gaudiya Mata. Não somente na Sarasvati Gaudiya Mata, para toda a Gaudiya Sampradaya. Para toda a Gaudiya Sampradaya. Para toda a Gaudiya Sampradaya. Ele era como um tesouro, como Mahaprabhu, como Haridas Thakur. Mahaprabhu começou a chorar e disse, Haridas era como um tesouro quando Haridas Thakur se foi, um tesouro valiosíssimo na terra. Agora Haridas se foi e a Mãe Terra se tornou muito pobre sem ele. Krishna Kripa Kori. Quem escreveu este verso? Mahaprabhu disse isso pessoalmente quando Haridas Thakur se foi. Krishna Kripa Kori. Krishna, por conta da sua misericórdia sem causa, arranjou na minha vida a minha relação com Haridas Thakur, com alguém como Haridas Thakur. Foi o próprio Krishna, pela sua misericórdia sem causa, disse Mahaprabhu, que me fez associar com um devoto assim, com um devoto como Haridas. Mahaprabhu disse isso pessoalmente.
So today Eu não I am controlo going to o miss desejo de this Krishna. kind of exalted Então hoje topmost association. Mahaprabhu eu speaking. perdi a sua associação tão exaltada. Mahaprabhu disse If there sobre is any Haridas Thakur. humanity inside my heart, if there is any Se humanity houver inside my humanidade no heart, meu if coração, there is any se humanity houver inside my humanidade no heart, meu I coração, must cry for him. se houver alguma I cannot humanidade bear. no meu I coração, know today is eu the vou Avirbhav chorar Tithi por of my ele. Guru Padma. Eu Still sei it que is hoje é o Viraha. Avirbhav It's Titi more, e ele é it's more painful. meu Guru Padma, e ao Because mesmo you tempo é um order Viraha, me to speak about porque Avirbhav, eu sinto but muita whereas dor. I miss him, Vocês pedem para eu falar pelo seu nascimento, mas eu não ouvi. it's more painful. Seu aparecimento, mas eu Tirobhav, não okay, ouvi. is E Tirobhav. para mim isso é uma dor. Tirobhava, ok, é Tirobhava, quando ele But vai he is embora. not there with Mas o us. aparecimento de um Vaishnava que eu You não ordered vi, me ele não está aqui conosco. to speak Vocês about pediram him. que eu falasse, para falar sobre ele. This way, Dessa maneira. Guru Vaishnava. We are deprived. Nós não temos mais. Nós não temos mais esse grande devoto. Como a gente pode receber misericórdia sem ele? Uma associação como a dele. Nós só podemos criticar. Nós não sabemos como amar. This way, finally he gone to his country. Dessa maneira, finalmente, ele voltou para o seu país. E lá ele ficou muito doente. Ele foi convidado para dar Harikatha em muitos lugares. Depois disso, ele ficou muito doente. Desenvolveu uma doença. Ele não comia apropriadamente, não era tratado. Finalmente, ele se foi deste mundo material. Hoje, o seu aparecimento. Nós precisamos falar sobre ele, noite e dia, para entender o que é a verdadeira devoção, o que é Bhakti. Me deram uma ordem de escrever um Pranam Mantra, mas é impossível para mim. Ele é um companheiro eterno do Senhor Supremo e eu sou uma alma condicionada. Como eu posso escrever sobre ele? Mas pela sua misericórdia, eu tentei escrever, eu comecei escrevendo. E eu acabei escrevendo, mas eu não sei onde o papel foi parar. Está aqui? Será que sumiu? De alguma maneira, é impossível para mim escrever em palavras. Impossível para mim. Seria possível para Sridhar Goswami Maharaj escrever. Quem era Prabhupada? Ele escreveu quem era Prabhupada no Prabhupada Astakam. Porque ele tinha olhos transcendentais. Ele tinha olhos transcendentais, é por isso que Sridhar Goswami Maharaj conseguiu escrever sobre Prabhupada. Se eu não tivesse visto, como alguém que não viu Prabhupada em sua vida pode vê-lo através dos escritos de Sridhar Goswami Maharaj. Mas de alguma maneira a minha escrita é pobre. Sri Prabhupada so Agni Garbho Siddhanto Murtine Sampradayik Vaibhava Sangrakkhana Prabharayo Paramhansayo Jagat Gurave Namo Namaha. Here everything clear. Sadananda Mane, who is eternally in Ananda, in the ocean of Ananda. Sadananda, aquele que está eternamente no oceano de He is Ananda. Guru, he is Jagat Guru.
Though Ele é you Guru, don't know the name, ele é Jagat it Guru. is out of Mesmo jealousy. que você não They saiba wanted o to seu nome suppress como um the name. sannyasi, After he por conta gone, I de want inveja, eles whole world suprimiram should seu know nome. who is called Guru. Depois de ele ter ido embora, o mundo inteiro tem que saber So que that ele after pode ser taking chamado bribe, de I'm going to Guru. glorify him. Ele não me You subornou, should realize my heart. que eu estou glorificando ele porque eu tenha sido subornado. Você tem que Sadananda realizar no Swami, coração. Swami, this word means who can save me Sadananda from Swami, Maya. essa palavra Swami means who can save me from Maya. significa aquele que pode me salvar de Maya. Or Srimati, who is decorated with infinite Sri. is Aquele que Guru, está decorado Jagadguru. com infinita Shri. And Ele é Guru, ele é what Jagat all Guru. firing speech and Siddhanta Vichar Prabhupada used to speak, he is the embodiment of that speech. E todo like o fire. Siddhanta Vichar que Prabhupada What costumava all Prabhupada dizer, used to que era say, como fogo, like ele é, fire, ele é a he is the personificação do embodiment of fogo that que saía dos lábios de Prabhupada. Say, Prabhupadasya Ele é a Agni personificação Siddhanta do Murti. discurso de Prabhupada, do All Siddhanta de Prabhupada. Siddhanta, all firing speech came in the form of Srila Sadananda Swami. I already told Todo o fogo se manifestou na forma de Sadananda Swami. He is a treasure for us whole Agora Gaudiya eu já entendi, por conta dessa minha glorificação, ele é um tesouro para toda a Sampradaya. Eu escrevi isso. Sampradayik Vaibhav Sangrakham Sampradayik All Vaibhav. our Sampradayik dignity can Toda a be nossa protected 100%. Sampradaya, If we are a dignidade da nossa Sampradaya pode ser protegida and write, 100%. read Se nós all lermos these os books and writing, escritos, 100%. seus In livros, stamp paper I can write on seus file. artigos, If 100%. anybody Eu posso interested, colocar isso he e can develop this assinar kind of power. e colocar um All selo. Sampradayik Vaibhav dignity Se of alguém estiver Sampradaya interessado can be protected em Bhakti, perfectly. pode ler o que ele escreveu e desenvolver Can poder be protected espiritual. perfectly. Porque ele protegeu toda a No nossa doubt. Sampradaya de maneira Can be perfeita. protected perfectly. Não há dúvidas em relação a Sampradayik isso. Vaibhav Sangrakhaku Pavarayo. Or Paramahansayo, really he is Paramahansa. Paramahansa means who can get the cream. Realmente ele é um It's Paramahamsa. not going to find any fault in you. You can never see that Sadananda Swami is speaking all rubbish against any. No. Você nunca vai vê-lo falando He was the coisas cream ruins of our contra ninguém. Paramahansayo Ele nos deu Jagadguruve Namo Namaha. o creme do conhecimento This way I like to espiritual, stop o néctar. somehow. It is beyond my capacity to Ele era um glorify Paramahamsa e assim that eu vou exalted parar, devotee porque está Paramahansa. acima da minha capacidade de Only I can glorificar beg um for devoto assim. pardon Um Paramahamsa, um devoto como ele, eu posso só pedir Ashirvad perdão. from me, if nothing else. So, Sutta Eu posso só implorar pela sua Suchita misericórdia Nanjo e receber misericórdia Sasuriti dele, nada mais. Tatsat Gunanu Sabanam Mukundo Padar Bindu Hidayeshu Yesham Vancha Kalpaturusi Kipasindu Bhavacha Patitanang Pavane Bhavishna Bhyo Namo